Olá, vamos dar início então à nossa resolução de exercícios sobre o gráfico da função do primeiro grau e sobre a função linear. A questão 6 nos pede: esboce o gráfico das funções reais e classifique-as em crescente, decrescente ou constante em cada caso a seguir. Bom, a primeira função é f de x igual a 3. Inicialmente, nós devemos então montar uma tabelinha buscando os valores de x e calculando os respectivos valores de y. Então, vamos escolher aqui alguns valores para x. Como o meu plano cartesiano vai até valores mais altos, então eu vou tomar 0, 5 e 10. Substituindo na função. A função é 3. Então, se o x tiver valor 0, o y vai valer 3. Se o x tiver valor 5, o y também vai valer 3. E se o x tiver valor 10, o y também vale 3. E vamos levar isso para o gráfico, então. Quando x vale 0, o y vale 3. Quando x vale 5, o y também vale 3. E quando x vale 10, o y novamente vale 3. E aí, nós devemos apenas traçar uma reta ligando, então, esses três pontos. Essa reta é o gráfico da minha função. Como ela é uma reta na horizontal, nós dizemos, então, que trata-se de uma função constante. Na letra B, nós temos g de x igual a 2x sobre 5 menos 2. Como nós faremos uma divisão por 5, então, novamente, eu vou escolher os mesmos valores de x, que são múltiplos de 5, e assim eu não terei valor decimal para y. Então, eu vou escolher x0, x valendo 5, e o x valendo 10. Então, se o x vale 0, eu fico com 2 vezes 0, 0, dividido por 5, 0, menos 2, menos 2. Agora, 2 vezes 5, 10, dividido por 5, dá 2. 2 menos 2, 0. E, por último, 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 5 dá 4. E 4 menos 2 é 2. Transportando esses valores para o meu gráfico, se x vale 0, y vale menos 2. Se o x vale 5, o y vale 0. Então, eu fico aqui sobre o eixo. E se o x vale 10, o y vale, então, 2. Agora, passamos uma reta, passando por esses três pontos. E esta é a reta do nosso gráfico. E aí, a segunda pergunta, em relação à classificação, observe que da esquerda para a direita, a nossa reta está subindo, ou seja, trata-se de uma função crescente. Na letra C, a função é h de x igual a menos x sobre 5 menos 1. Farei a escolha dos mesmos valores para x. 0, 5 e 10. Se o x vale 0, então eu tenho menos 0 dividido por 5, que é 0, menos 1, menos 1. Se o x vale 5, eu fico com menos 5 dividido por 5, que é menos 1 dá menos 2. E se o x tiver valor 10, então ficamos com menos 10 dividido por 5, que é menos 2 com menos 1, menos 3. Então, vamos para o nosso gráfico. Se o x vale 0, o y vale menos 1. Se o x vale 5, o y vale menos 2. E se o x vale 10, o y vale menos 3. Traçamos, então, essa reta passando pelos três pontos. E esse é o gráfico da nossa função. Observe que da esquerda para a direita o gráfico está descendo, portanto, trata-se de uma função decrescente. O gráfico a seguir mostra a evolução das notas em matemática de dois grupos de estudantes, denominados grupo 1 e grupo 2. Analisando o gráfico e considerando o período de 2007 a 2010, é possível afirmar. Então, só para compreendermos, o nosso gráfico mostra então a evolução das notas de 2007 até 2010 de dois grupos.
O grupo 1 está em vermelho e o grupo 2 está em amarelo. Vejamos a afirmação A. Os dois grupos melhoraram as notas. Falso, porque nós podemos ver que a linha que caracteriza o grupo 2 é uma reta decrescente. A nota do grupo 1 em 2008 foi 8. Então, vamos ver. Grupo 1 é o vermelho. 2008, a nota foi 8. Não, ela não chegou a 8, né? Teria que ter chegado aqui, nessa reta pontilhada. A nota do grupo 1 aumentou de 2008 a 2009 e diminuiu de 2009 a 2010. Falso, porque o grupo 1 foi sempre crescente as notas, não tem período com diminuição de nota. A nota do grupo 2 não sofreu alteração. Falso também, porque o gráfico não é uma função constante, ele é uma função decrescente. E a última alternativa, a nota do grupo 1 aumentou, enquanto a nota do grupo 2 diminuiu. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 9, também sobre a interpretação de gráficos. Os gráficos 1, 2 e 3 a seguir, esboçados em uma mesma escala, ilustram modelos teóricos que descrevem a população de 3 espécies de pássaros ao longo do tempo. Sabe-se que a população da espécie A aumenta 20% ao ano e que a população da espécie B aumenta 100 pássaros ao ano e que a população da espécie C permanece estável ao longo dos anos. Assim, a evolução das populações das espécies A, B e C ao longo do tempo correspondem respectivamente aos gráficos. Então, olha só, vou começar pelo mais simples, que é a população C. Ela permanece estável. Se ela permanece estável, seu gráfico é um gráfico constante. Portanto, o gráfico 1. A população da espécie B, ela aumenta linearmente 100 pássaros a cada ano. Então, todo ano cresce a mesma quantidade de pássaros. Portanto, é o gráfico 2. Consequentemente, o gráfico 3 será da população A, porque ela cresce 20% todo ano, 20% sobre o valor anterior. Então, isso faz que a cada ano o crescimento seja um pouquinho maior, o que nós chamamos de comportamento exponencial, um crescimento exponencial, que é caracterizado pelo gráfico 3. Como nós queremos em ordem das populações A, B e C, então nós temos 3, 2 e 1. Alternativa correta, alternativa E. Questão 6. Qual dos gráficos a seguir representa uma função linear decrescente? Bom, a função linear ela é uma função do primeiro grau, né? Ela tem um comportamento de reta, portanto, nós ficamos apenas com as alternativas C e D. Em específico, ela tem que passar pela origem do sistema cartesiano, que é o ponto 0 e 0. Portanto, as alternativas C e D ambas se incluem, mas como nós queremos um comportamento decrescente, então nós verificamos que a alternativa C, que o gráfico da esquerda para a direita, ele está descendo, diminuindo. Alternativa correta, então, alternativa C. Questão 8. Em uma função linear f de x, a imagem de x igual a 5 é 15. Determine a f de 2. Bom, se a função é linear, então ela tem a forma y igual a vezes x. Ele nos disse que a imagem de x igual a 5 é 15. Então, nós temos um parzinho aqui em que x vale 5 e o y vale 15. Substituindo esses valores aqui na função, então, olha só, no lugar de y, eu coloco 15. O a nós desconhecemos, e no lugar de x, eu coloco, então, 5. Pego esse 5 que está multiplicando e vou passar lá embaixo do 15, dividindo. Então, o a é igual a 15 dividido por 5. Portanto, o a vale 3. E aí eu posso reescrever a minha função como sendo y é igual a 3 vezes x. Nós queremos saber a f de 2. Então, basta substituirmos o 2 no lugar do x.
Então, o y vai ser igual a 3 vezes 2. O y é igual a 6. Como nós já estudamos, f de x é equivalente a y. Então, se y é igual a 6, significa que a f de 2 é igual a 6. E a nossa última questão. O gráfico a seguir relaciona a velocidade de um móvel em metros por segundo em função do tempo t em segundos. A lei de formação que relaciona a velocidade v com o tempo t é. Então, observem que trata-se de uma função linear, porque ela parte do ponto 0 e 0. Então, assim como no exercício anterior, nós sabemos que essa função ela tem a forma, então, y igual a ax. Bom, nós temos um par de pontos conhecidos, que é este aqui. 10 para x e 30 para y. Então, nós temos um ponto conhecido com coordenadas 10 e 30. Fazendo a substituição, então, aqui na minha função, o y vale 30, o a é o que nós queremos descobrir, e o x vale, então, 10. Pego esse 10 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, o meu a é igual a 30 dividido por 10. Portanto, novamente, o nosso a vale 3. E com isso, a função que expressa a nossa velocidade, então, será v de t, porque no lugar de y, então, nós estamos falando da velocidade em função do tempo, que é igual a 3 vezes x, mas nesse caso, no nosso eixo x, nós temos a variável tempo. Então, a velocidade é igual a 3 vezes o tempo. E o tempo tem que ser, então, o valor maior que zero, né? Nós não medimos tempo negativo. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa A.